Olá, o meu nome é Vitória Patrícia, sou do curso de Nutrição, segundo período, disciplina de Epidemiologia, e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, o seu nome se deve especialmente como uma forma de homenagem ao descobridor dessa doença, Carlos Chagas, e daí o vetor dessa doença, o inseto conhecido popularmente como barbeiro, recebeu esse nome, Chagas. O que é a doença de Chagas? O que é a doença transmitida pelo barbeiro? Ela é uma doença transmitida por um parasita, conhecido como Trypanosoma cruzi, que é um parasita flagelado. E Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, ele ao estudar o Triatominium barbeiro, ele identificou a presença desse Trypanosoma cruzi. Essa doença ela vai apresentar duas fases. Temos a fase aguda, que ela pode apresentar sintomas ou não, e tardiamente ou logo pode evoluir para uma fase crônica dessa doença, onde essa fase crônica ela pode se apresentar na forma indeterminada, quando não há presença de sintomas e a pessoa pode viver o resto da vida dessa forma. Ela, na fase crônica, pode evoluir para uma forma cardíaca, pode evoluir para uma forma digestiva ou uma forma cardiodigestiva, que quando tem a associação da forma cardíaca e da forma digestiva ao mesmo tempo. Dados epidemiológicos. A doença de Chagas ela é uma doença de elevada prevalência e de expressiva mortalidade. A Organização Mundial da Saúde ela estima que de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo têm a doença de Chagas, sendo a maioria dela da América Latina. Essa maioria se refere principalmente que a transmissão ocorre principalmente pelo barbeiro. E a maioria dos casos da doença de Chagas é na América Latina, justamente porque o barbeiro, o principal vetor dessa doença, só é encontrado na América Latina. É claro que nos outros países ocorre, só que com menos casos, porque a transmissão da doença de Chagas ela ocorre de um modo mais incomum, como a transmissão transfusional. A doença de Chagas também ela é endêmica em 22 países da América Latina, com aproximadamente 3.581.423 casos de pessoas infectadas no mundo. Ou seja, esse total corresponde a 62,4% do total de infectados no mundo. Na Argentina, encontramos o maior número, um número muito alarmante, que corresponde aproximadamente a 1.505.235 casos da doença de Chagas. Já no Brasil, temos 1.156.281 casos da doença de Chagas e no México, 876.458 casos de pessoas infectadas pela doença de Chagas. A fisiopatologia. Temos aí o agente etiológico, o Trypanosoma cruzi. Temos como vetor os triatomíneos. Existem aproximadamente umas 15 espécies de triatomíneos que podem transmitir essa doença, só que o barbeiro é o mais conhecido e ele se alimenta do sangue. Temos as formas de infecção ou formas de transmissão. Temos a forma vetorial, que ocorre através da picada do barbeiro, onde ele vai se alimentar do sangue, formando ali um orifício na parte cutânea. Logo após isso, ele vai liberar suas fezes com as tripomastigotas, que são as formas infectantes da doença. E daí, essas formas infectantes, elas também podem ser transmitidas de outras formas, não principalmente ocorre através da picada, mas precisamente não só dessa forma. Ela pode ocorrer através das mãos contaminadas por essas formas infectantes, as tripomastigotas, quando elas são levadas ao olho ou então ao nariz, ou então também através de alimentos infectados, como o caso da transmissão oral aí, que é uma forma muito curiosa de transmissão, através da açaí, que daí o inseto ele pode estar ali presente no processamento, o inseto pode estar ali infectado, ou então através das formas infectantes, através das fezes presentes ali naquele açaí.
Temos também as formas de infecção transfusional, temos a vertical, temos através do leite materno, acidente laboratorial e através do transplante de órgãos. A fisiopatologia da doença de Chagas. A doença é transmitida através das fezes do barbeiro infectado, as formas infectantes tripomastigotas. Essas tripomastigotas caem na corrente sanguínea, se associam aos macrófagos, transformam-se em amastigotas, multiplicam-se e rompem a célula e são liberadas na forma de tripomastigotas na corrente sanguínea e tecidos, como no caso do miocárdio. Bom, de uma forma mais detalhada, o barbeiro, o inseto vai picar o ser humano, formando um orifício aí na parte cutânea. As tripomastigotas presentes nas fezes desse barbeiro vão cair na corrente sanguínea. Essas formas infectantes vão adentrar a corrente sanguínea. Elas, ao adentrar, vão perder o flagelo ao adentrar nos macrófagos, se transformando em amastigotas. Ali, principalmente nos macrófagos, ocorre essa etapa. Nas amastigotas, elas vão se multiplicar, nos macrófagos, essas amastigotas vão se multiplicar e antes de romper essa célula, elas vão se transformar novamente em tripomastigotas, vão romper a célula e cair na corrente sanguínea. Daí, o barbeiro ou outro triatomínio pode novamente picar o ser humano, se alimentar desse sangue que está infectado com as formas tripomastigotas e, ao se alimentar, os triatomíneos lá no intestino dele ocorre um processo de transformação. Essas tripomastigotas vão se transformar em epimastigotas, onde vai ocorrer a multiplicação por divisão binária e transformam-se novamente em tripomastigotas. E daí se encerra o ciclo. Na fase aguda, que é a fase inicial da doença, podendo ser sintomático ou não, ocorre o predomínio das amastigotas no sangue, período febril de até 12 semanas. Temos os sinais de porta de entrada, que é o sinal de Romana, que ocorre aí uma reação inflamatória picada do inseto na conjuntiva. E temos o chagoma, que é um inchaço cutâneo no local da picada. Os sintomas eles podem desaparecer com o tempo, ou podendo também evoluir para a fase crônica, ou então progredir para uma fase aguda mais grave, podendo até levar o óbito da pessoa. Fase crônica, forma indeterminada, é quando ocorre que o paciente não vai sentir nada e também não apresenta nenhum sinal de comprometimento do aparelho circulatório, pode perdurar a vida inteira sem nenhum sintoma ou então evoluir para uma fase cardíaca, digestiva ou associada, que é a cardiodigestiva. Na fase crônica, temos a forma digestiva, onde ocorre o comprometimento do aparelho digestivo, geralmente evolui para um megacólon, onde ocorre aí o alongamento ou a dilatação da porção final do intestino grosso, como a gente pode visualizar aí na primeira imagem, ou então pode evoluir para um megaesôfago, como é apresentado na segunda imagem, quando ocorre o aumento do esôfago. Fase crônica, temos a forma cardíaca, que é a principal fase da doença, posso até dizer que é uma fase de suma importância, porque aí vai determinar, é uma fase que ocorre a maior parte de mortalidade por essa doença. Ocorre o comprometimento cardíaco e frequentemente evolui para quadros de insuficiência cardíaca, miocardiopatia ou arritmia. Temos a fase crônica, que é a forma cardiodigestiva, e daí vai ocorrer tanto o comprometimento digestivo como o comprometimento cardíaco. São as duas formas, cardíaca e a forma digestiva, associadas ao paciente. E o diagnóstico e tratamento. Na fase aguda da doença de Chagas, temos os exames parasitológicos e sorológicos associados. Nesses exames parasitológicos, é detectada a presença de parasitas circulantes no sangue. Na fase crônica, temos os exames sorológicos, assim como na fase aguda. A exemplo aí o teste de ELISA, onde se
ocorrer de dar positivo para a doença de Chagas, esse teste de ELISA vai apresentar anticorpos anti-trypanosoma cruzi. As formas de tratamento mais conhecidas são o benzinidazol, que é a droga de escolha para o tratamento da doença de Chagas, e o nifurtimox, que é uma opção indicada aos sensíveis ao benzinidazol ou quando esse outro não está disponível. Devido à toxicidade, não é indicado grávidas realizarem esse tipo de tratamento medicamentoso durante a gestação, exceto em uma fase aguda e grave. E essas são as referências da qual eu me baseei. Obrigada pela atenção e é isso.